Oi, gente, tudo bem com vocês? Eu espero de coração que sim, por aqui tá tudo certo. Galera, antes de começar esse período de quarentena, um pouquinho antes, eu tinha começado a trabalhar como entregadora de aplicativo, com moto. E foi uma experiência bem enriquecedora. Hoje eu não tô mais fazendo esse tipo de trabalho por uma série de fatores, mas que não vem ao caso agora. Mas que no período em que se estabeleceu, que foram uns 2 meses, quase 3 meses que eu tive essa experiência, foi muito enriquecedor, especialmente no sentido de conhecer novos lugares e de revisitar outros lugares. Eu fiquei bem deslumbrada com a sensação. Logicamente, eu sempre vou fazer meus rolês mentais enquanto tô fazendo qualquer outro tipo de rolê, parada ou andando. E aí me vieram várias lembranças, memórias de lugares em que eu já tinha estado, eu já tinha vivido com outras pessoas. Um exemplo, eu fiz um curso em 2009, um curso profissionalizante que me inseriu no mercado de trabalho. E eu passei por esse lugar. Já tinha muito tempo que eu não passava por lá. E eu me lembro que a sensação que eu tive no momento em que eu repassei por lá, foi de uma nostalgia muito grande. Melancolia dentro de um sentimento bom e muita gratidão imbuída nesse sentimento, nessas sensações. E aí me veio outras coisas à memória. Eu lembro que na época em que eu fiz esse curso, eu não sentia as coisas dessa forma. Era muito diferente, eu era adolescente, eu tinha 16 anos quando eu comecei a fazer esse curso. E era um curso que me causava medo, apreensão com relação ao futuro, exigia muito de mim. Eu tava em crise de identidade, né, natural, 15 anos, você não sabe nem quem você é ainda. Eu não tinha convicção de quem eu era, do que eu queria pra minha vida. Então, foi um curso que exigiu bastante de mim, profissionalmente, pessoalmente também. Foi um mix de ruim com bom, sabe? Mas que eu tenho total convicção de que foi um marco na minha vida e na minha história. A sensação foi transformada. Eu sinto agora que eu tive lá esse ano, depois de mais de 10 anos dessa experiência. Outro exemplo. Eu passei por lugares em que eu estive com alguns ex-namorados meus. A sensação era de uma nostalgia, de uma coisa tipo, meu Deus, foi bom, mas foi ruim. Sabe, uma coisa confusa? E era uma vontade muito grande do meu físico voltar para aquele momento, voltar para aquela situação. Porém, o meu emocional em contrapartida entrou. É incrível, gente, porque parecia que instantaneamente as coisas iam se transformando. Eu tava envolvida por aquelas sensações físicas, que meu tato, meu olhar, minha visão tava ali, tava passando por aquele lugar. Demanda muita energia da gente, essas coisas. Parece coisa boba, mas é muita energia, porque tem a ver com o seu físico e com o teu emocional. É algo que tá interligado. E eu sentia emocionalmente, à medida que meu físico queria me aproximar daquela sensação novamente, meu emocional dizia assim, não, tá no seu passado. O que você precisava ter vivido com essas pessoas, você já viveu. O que você precisou somar na vida delas, você já somou. E assim como você somou na delas, ela somou na sua também. E hoje, elas devem estar num lugar de gratidão. E foi exatamente isso que eu senti. Muita gratidão por ter vivido situações tão gostosas com essas pessoas, de ter aprendido tanto delas, de ter crescido, aprendido tanto sobre mim, a partir das experiências que eu tive com elas. E foi tudo junto, como se fosse um comboio. Eu senti tudo isso junto. A nostalgia, a melancolia, o desejo físico e o emocional dizendo que não, a gente tá cada um no lugar onde tem que estar hoje. Cada um no passado, fisicamente, da vida um do outro, mas também num lugar de gratidão, que é esse lugar presente. Então, pra sempre vão estar aqui. E eu pra sempre vou estar na vida dessas pessoas também. Tive uma outra experiência sensorial com a live do KLB. Gente, eu era mega fã do KLB quando eu era pirralha. Eu era muito fã, era aquele tipo de fã que botava faixa na testa e ia pra escola com 7 anos de idade. De tão fã que eu era desses caras. Recentemente, com esse esquema de lives que a gente tá vivendo, eles se apresentaram e foi muito legal, porque eu senti fisicamente também as coisas. À medida que as músicas iam vindo, iam me trazendo à memória lembranças de coisas que eu vivi que eu nem tinha mais. De situações que eu vivi com a minha mãe, com a minha irmã, com meu pai em casa, na nossa outra casa que a gente morava. Eu consegui sentir até o cheirinho do chiclete da época. Vocês lembram daquele chiclete? Alguns vão lembrar, né, gente? Porque eu sou meio antiga. Aquele chicletinho que tinha aqueles anéis de plástico.
Pois bem, eu consegui sentir esse cheiro. A mesma sensação de querer estar revivendo aquele momento fisicamente, mas a minha memória emocional me dizia que não. Aquele momento foi importante para a criança, para minha infância, foi muito importante para mim. Ele nunca vai ser desconsiderado, nunca vai ser desclassificado, mas o lugar dele é lá atrás. E hoje eu ressignifico essa experiência, que foi dolorosa, num certo ponto, de querer reviver, de querer estar ali, mas que também me coloca no meu lugar de hoje, me traz a consciência do meu hoje, do meu aqui, do meu agora. E aí eu comecei a pensar sobre os nossos sentidos. Os nossos sentidos, eles têm um poder absurdo de, sim, nos conectar com o nosso ambiente, de perceber o ambiente. Essa é a verdadeira função dos nossos 5 sentidos. Porém, eles também têm um poder absurdo de nos linkar a vivências emocionais, de nos resgatar memórias emocionais. Os nossos sentidos, eles fazem isso com a gente. E por que eu tô falando tudo isso? Porque todas essas experiências que eu tô compartilhando com vocês, essas lembranças, elas foram muito essenciais na época em que elas de fato foram vividas. Elas despertaram muitas emoções em mim, algumas muito dolorosas, outras muito deliciosas, outras um mix de ruim com bom, mas todas elas foram muito essenciais para o meu processo de evolução, de construção de mim. Todas elas compuseram a Débora que vos fala aqui hoje. Todas as experiências que a gente vive, cada uma no seu departamento, cada uma no seu nível de intensidade de sentimento, elas são essenciais para a nossa construção. E por mais que hoje você esteja vivendo um momento em que você acredite que é uma situação inacabada, é uma situação sem perspectiva, que te assombra, que te assusta muito, eu te convido a fazer um rolê aí na sua própria história. Não existe melhor régua de mensuração para você que não você mesmo. Vai lá no seu passado e confere que você já viveu muita coisa. Você já viveu muita coisa mesmo, que só você sabe. Momentos e situações em que você acreditou que você não ia aguentar, que você ia morrer, que aquilo ia te sucumbir. Você perdeu pessoas, perdeu coisas, situações que te assombraram muito. E olha só você aí. Tá em pé, tá vivo, e tá mais forte do que antes de você viver todas essas situações. Então, eu te convido a voltar lá atrás, nesse ponto em que você acreditou que foi a sua queda, nesse momento que você acreditou que foi o seu mar de tristeza, de lamúria, um momento muito duro pra sua vida. Resgata as sensações, vai lá com os seus sentidos, lembra o quanto foi doloroso esse processo pra você e como você sobreviveu, como você tá aqui hoje, mais forte, mais soberano. E é isso que a gente faz. A gente passa pelas situações para extrair delas as lições que a gente precisa para se tornar pessoas melhores. Então, faz isso. Volta na sua história, ressignifica esse sentimento de agora. Busca nessa experiência negativa, essa experiência que para você lá naquela época foi muito dura, mas que hoje te mantém firme. Busca força, busca garra, busca energia para você se reabastecer e acreditar que esse caos, ele é só mais um ponto da sua história. É mais uma vírgula, mais um parênteses da sua história. Mas que isso não te determina. Isso não determina quem você é. Isso faz parte de quem você é. Mas não determina qual que é o seu fim. Se é que há um fim. Você é a prova viva de que essa é só mais uma vírgula da sua história. Você é a prova viva de que sim, é possível passar por momentos muito difíceis, muito delicados, muito dolorosos e não só sobreviver, mas sair muito mais forte e muito mais vivo depois dessa situação. Assim como toda história entre duas pessoas tem dois lados, as histórias que você conta pra você mesmo também tem. E aí? Qual que vai ser a moral da história que você vai contar de tudo isso que é você? Gente, eu agradeço muito a sua audiência até aqui. Espero que tenha feito sentido pra você. Se fez sentido, eu peço que você curta, que você comente, porque você comentando, o YouTube vai entender que é um conteúdo de alto valor e assim vai propagar esse conteúdo para mais pessoas. Se ainda não é inscrito, se inscreva, ativa o sininho de notificações para que toda vez que entre um vídeo novo, você seja sinalizado. Te agradeço muito, um beijo e até o próximo vídeo.